Muitas pessoas passam a vida inteira com medo do inferno. Elas imaginam um lugar de fogo, tortura e demônios, criado para punir os pecadores após a morte. Outras, mais céticas, têm medo do vazio. Elas aterrorizam-se com a ideia de que, quando o cérebro desligar, tudo se apaga e entramos num sono sem sonhos para sempre. Mas e se eu lhe disser que ambas as opções podem estar erradas? E se o verdadeiro pesadelo não for o fogo, nem o vazio, mas sim a repetição? Existe uma possibilidade real, baseada na física e na matemática, de que você não vai para um lugar melhor. A teoria sugere que você vai acordar exatamente onde acordou hoje. Você vai nascer de novo, na mesma cidade, com os mesmos pais, vai cometer os mesmos erros, sofrer as mesmas dores e ter as mesmas alegrias. Não uma vez, não duas, mas infinitas vezes. Para sempre. Bem-vindo ao conceito do eterno retorno. Para entender por que isto é cientificamente possível, precisamos de deixar a mística de lado e olhar para os blocos de construção da realidade. Você, eu, a cadeira onde está sentado e a estrela mais distante, somos todos feitos da mesma coisa, átomos. Partículas elementares. E aqui está o segredo. O número de formas como esses átomos podem ser organizados é gigantesco, absurdo, mas é finito. Não é infinito. Imagine que você tem um baralho de cartas. Se você baralhar as cartas uma vez, a ordem é aleatória. Se baralhar 1000 vezes, é provável que nunca repita a mesma sequência. Mas se você tiver um tempo infinito para ficar ali a baralhar, matematicamente é obrigatório que, em algum momento, as cartas voltem a estar exatamente na mesma ordem que estavam no início. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. O universo funciona da mesma maneira. Num espaço finito, com uma quantidade finita de matéria, mas com um tempo infinito pela frente, as partículas estão constantemente a dançar, a colidir e a reorganizar-se. O físico francês Henri Poincaré provou isso matematicamente. Chama-se Teorema da Recorrência. Ele diz que qualquer sistema fechado retornará, eventualmente, ao seu estado inicial. Agora, aplique isto a você. Você não é uma alma etérea flutuando no espaço. Para a física, você é um arranjo muito específico e complexo de átomos. A sua consciência, as suas memórias, o seu amor, o seu ódio, tudo isso é o resultado de elétrons e neurônios conectados numa ordem precisa. Se o tempo é eterno, os dados do universo vão continuar a rolar para sempre. E, inevitavelmente, os dados vão cair novamente na combinação exata que cria você. Isso significa que, daqui a bilhões e trilhões de anos, depois de as estrelas morrerem, depois de os buracos negros evaporarem e de o universo talvez renascer num novo Big Bang, a matéria vai juntar-se de novo. A Terra vai formar-se de novo. E você vai nascer de novo. Aqui é que a coisa deixa de ser curiosa e passa a ser aterrorizante. Porque se os átomos estão na mesma posição, a física dita que os eventos têm de ser os mesmos. Você não vai reencarnar como outra pessoa. Você não vai voltar com a sabedoria que tem hoje. Você não vai ter a chance de dizer eu te amo para quem não disse, ou de evitar aquele acidente, ou de escolher outra profissão. Você vai fazer tudo igual. Exatamente igual. Cada lágrima que você chorou, você vai chorar de novo. Cada momento de tédio na fila do banco, você vai viver de novo. Cada dor física, cada desgosto amoroso. É um filme que não permite edições, a rodar em loop por toda a eternidade. O filósofo Friedrich Nietzsche chamou a isto o peso mais pesado. Imagine que um demônio aparecesse no seu quarto esta noite e lhe dissesse: esta vida, tal como você a está a viver e já viveu, você terá de vivê-la mais uma vez e inúmeras vezes mais, e não haverá nada de novo nela. Você cairia no chão a ranger os dentes e a amaldiçoar o demônio, ou você já viveu um momento tão incrível que responderia: tu és um Deus e nunca ouvi nada tão divino. A maioria de nós ficaria horrorizada. Porque a nossa vida é feita de arrependimentos. A ideia de que estamos presos numa montanha-russa que nunca nos deixa sair é sufocante. Transforma a existência numa prisão de segurança máxima, onde a sentença é a própria vida. E o pior detalhe, o clímax deste horror existencial, é a amnésia. Se você se lembrasse das vidas passadas, poderia mudar, poderia evoluir. Seria como um videojogo onde você tenta passar de nível. Mas no eterno retorno, a regra é o esquecimento. Para que você seja você, o seu cérebro tem de estar no estado exato em que estava quando nasceu. Isso significa, sem memórias extras.
Você está condenado a não saber que está condenado. Você está preso num labirinto onde a saída é a entrada. Neste exato momento, enquanto ouve a minha voz, pode ser a primeira vez que você está a ouvir isto. Ou pode ser a milésima, bilionésima vez. Você pode já ter assistido a este vídeo infinitas vezes, ter tido o mesmo choque, ter feito a mesma reflexão, e depois ter esquecido, apenas para repetir tudo no próximo ciclo cósmico. Nós costumamos dizer só se vive uma vez para justificar as nossas loucuras. Mas a física sugere que o lema deveria ser vive-se para sempre a mesma vez. Isso tira o peso da morte, mas coloca um peso insuportável na vida. Se o universo é realmente cíclico, então não existe final feliz, nem final triste. Não existe final. Existe apenas o meio, repetido à exaustão. Nós somos prisioneiros da causalidade. Isso muda a maneira como você olha para o seu relógio agora, não muda? Cada segundo que passa não é um segundo perdido. É um segundo que acabou de ser gravado na pedra da eternidade, pronto para ser repetido. A pergunta que eu deixo para você não é sobre o futuro, é sobre o presente. Se você soubesse, com certeza absoluta, que terá de viver o dia de hoje, exatamente como ele foi, por toda a eternidade, o que você mudaria agora, antes de ir dormir, para tornar a sua eternidade um pouco menos insuportável?